Boa noite, bom dia a todos. A gente vai apresentar o trabalho de habitação de interesse social e o projeto que a gente escolheu foi o Conjunto Residencial Heliópolis. Quem vai apresentar hoje sou eu, a Ana Carolina, a Ingrid, a Gabriela e o Henrique. A gente separou em tópicos, né? A relação com o entorno, a relação com o sítio e a morfologia, a divisão de área, segurança e bem-estar social e a parte de edificações. Começando com a relação com o entorno, né, com a cidade de São Paulo. Então, o contexto do bairro de Heliópolis. Ele foi uma estratégia do governo para retirar algumas famílias da Vila Prudente do Vergueiro. Eles acabaram transferindo para IAPIs. Essa área, em teoria, era provisória, mas acabou se tornando permanente. Então, tinha um volume muito grande, né, de famílias, e como aquela área ali tinha sido ocupada, começaram a vir mais e mais invasões e não teve um planejamento urbano naquela região. Então, logo se constituiu a favela de Heliópolis, né, em 1971. Então, a favela foi se desenvolvendo e se tornou um centro suburbano com muita densidade populacional, uma situação bem complicada. Para a composição desse projeto que a gente vai falar, aconteceu um mal-entendido, né? O Rui Otaki falou que o que acha mais feio em São Paulo é Heliópolis, numa entrevista para uma revista. E o que aconteceu? O João Miranda, o líder comunitário de Heliópolis, ele ligou para o Otaki e foi pedir para ele ajudar a tornar o ambiente melhor, né? Ajudar esse lugar a ficar mais bonito, então, já que era uma região muito feia. O Rui depois se desculpou, né? Disse que ele não queria dizer que o lugar em si era feio, mas que a desigualdade social do contexto era feia, né? O fato de Heliópolis ser uma região tão desprovida de condições em relação ao entorno. Então, esse foi o início de vários projetos ali do Rio Ataque para a comunidade de Heliópolis, não só esse conjunto residencial. Posteriormente, então, logo, finalmente, em 2017, ocorreu a entrega total de todos os condomínios do conjunto residencial, né? Então, falando da infraestrutura do bairro ali, da região, ela tem um índice de infraestrutura urbana de 75%, 77% dela tem o saneamento básico, né, de esgoto, 100% tem acesso à água e 100% tem iluminação pública. Então, o entorno, ele não é desprovido dessas coisas básicas, né, do saneamento básico, mas o maior problema é a parada de ônibus, que por ser um lugar que tem muitas vielas, né, muitos becos, o grão urbano é bem pequeno naquela região, é impossível, assim, de ter passagem de ônibus dentro da favela. Então, tem apenas uma que fica a 400 metros, mais ou menos, do condomínio, do conjunto residencial que a gente vai falar. Também é uma área, como fica próxima do centro, como dá para ver aqui, é uma área que tem pavimentação, tem essa infraestrutura bem desenvolvida, né? Então, o bairro é a maior favela de São Paulo, né? Tanto em espaço quanto em número de habitantes, tem 220 mil habitantes e quase 50% da população vive no mercado informal. Ou seja, eles têm comércio muito bem desenvolvido dentro da própria favela. O condomínio, ele é bem localizado, porque, como eu disse, ele fica próximo de áreas que são bem desenvolvidas, né? Fica a 10 minutos do centro da cidade, do Parque Ibirapuera. Ele é próximo de hospitais, de escola, de pista de skate. E, em parte, essas questões culturais são bem desenvolvidas porque tem várias ONGs, a comunidade em si é muito unida para se desenvolver nesse sentido. E tem vários comércios. Tem um problema perto da área do condomínio, que tem essa área de estação de esgoto, que é o Sabesp aqui. Então, naquela região específica, há muitos relatos de mau cheiro, tem esse problema, fica bem ao lado do residencial.
em relação à vulnerabilidade, né? Essa região específica é a que tem a maior vulnerabilidade social do entorno, então essa área do centro não tem, por ter muita densidade populacional também. A gente vê aqui que é o local que tem a maior densidade populacional da região, em reflexo, né, do mau planejamento urbano. Aqui dá para ver como que essa é uma das avenidas principais, né, mas as ruas em si elas são muito pequenas, não teria como um ônibus passar aqui, né, dentro das vilas. Aqui a gente vê também os comércios, como que funciona, né, tem essas tendinhas e o comércio dentro da favela ele é bem autossustentável. Então, a relação com o sítio e a morfologia. Então, a área que foi destinada para esse empreendimento foi uma área de 48 mil metros quadrados e foi projetado de área construída, e, digamos, em torres, daria em torno de 40 mil metros quadrados. Isso é equivalente a 85% desse terreno, desse sítio que foi usado para fazer esse empreendimento. O novo conjunto habitacional, como eu havia dito anteriormente, né, ele foi dividido em várias torres, isso aí para poder, como foram entregas em várias etapas e aí foram construindo gradativamente, então isso aí foi algo que foi feito para poder viabilizar a remoção das famílias conforme a evolução do empreendimento, conforme ia entregando uma torre, ia desocupando os locais, né, para poder botar essas famílias nesses imóveis, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a morfologia dominante nesse conjunto. As unidades, elas têm a mesma forma, que é cilíndrica, e com isso o projeto oferece um conceito diferenciado de moradia popular. Esse formato, ele oferece ventilação cruzada entre os espaços internos, mantendo a temperatura mais amena, se comparado com o ambiente externo, e uso compartilhado dos espaços com prédios que integram a área comum entre os condomínios. O Ryotaki, ele falou que ele tinha pensado dessa forma, porque quando tu faz, por exemplo, um quadrado, um retângulo, tu meio que fecha essas partes, sabe? Quando tem o cilindro um do lado do outro, tem esse vão no meio, então tem muita passagem de ar, bem ventilado, e também a luz solar, ela consegue entrar em todas as janelas ao longo do dia. Então, a densidade e o número de unidades habitacionais. A princípio, eles tinham pensado em realocar 200 famílias junto. Então, eu pensei que cada família tivesse 4 membros, então tinham 200, isso para fazer a densidade, né? 800 pessoas no total, né? Dividido pela área em quilômetros em quilômetros quadrados que ocupa essas edificações, ficou então 16,59 habitantes por quilômetro. E os números de unidades são 19 edifícios, 4 andares, e cada andar com 4 apartamentos. Térreo, que são destinados para pessoas com deficiências e idosos, né, que não tem elevador, só escada. Esse inicial que o Ryotaki fez, ele prezou também bastante pelo uso das crianças, né? Então, nessa área externa, os moradores têm acesso a um salão, área de lazer infantil, equipamento de ginástica e bicicletário. Enfim, tem bastante equipamento para as crianças utilizarem, e como a gente pode ver que não tem nenhum estacionamento aqui por dentro, mas a gente vai ser falado por quê. Ele queria deixar todo para as crianças, né, poderem usar e não ficar disputando com os carros. Pode passar. Isso. Também é interessante ver nesse mapinha aqui
como que foi estruturada essas áreas de lazer, né? Ele separou o espaço dos pisos, segmentou, né, os pisos para determinar quais áreas eram de uso geral e quais não, só de passagem, né? Então, esses pontos aqui, essa academia ao ar livre, as áreas de lazer para as crianças têm esse padrão estético que dá para ver de cima. Então, bem interessante como ele resolveu esse problema dos edifícios, né? Que a gente está acostumado com os internos sendo dividido com os carros, mas ele arranjou uma solução interessante. Aqui dá para ver a área das quadras, né, nesses verdinhos. Quais são as áreas de lazer? Elas ligam a passagem de um edifício para o outro. Também é interessante frisar que a habitação ela tem internamente essas áreas de lazer bem focada no público infantil, e isso é algo que não é isolado naquela região, né? Porque o Rui Otaki ele fez diversos trabalhos, incluindo o CU, que é um complexo que fica a 3 quilômetros desse conjunto habitacional. Esse complexo ele conta com escolas municipais de ensino profissionalizante, tem essa biblioteca, que é a Biblioteca de Heliópolis, que também foi projeto do Rui, tanto de interior quanto de exterior, e tem 2 quadras poliesportivas também, piscinas e a Torre da Cidadania, que é um edifício para atividades culturais e educativas multidisciplinares. Então, esse projeto ele poderia ser melhor desenvolvido internamente, né, nesse sentido, mas o entorno ele supra essa necessidade de cultura e lazer que as famílias demandam. Então, Rui Otaki, ele teve uma conversa com o pessoal da comunidade que se queixaram muito dos empreendimentos que foram feitos para remoções das famílias e acabavam se tornando alguns espaços de comércio de tráfico de drogas e prostituição, devido a ter muitos corredores e também, em alguns casos, né, tinham tinham becos entre os prédios, né? Isso aí atrapalhava um pouco trazer a paz, a tranquilidade que as famílias tanto desejavam. E para isso, o Rui Otaki, ele no seu projeto, ele ele eliminou tudo que foi de corredor, tudo que era passagens que, digamos entre aspas, poderiam se tornar becos entre os prédios, né? Para evitar esse tipo de comércio, de tráfico de drogas e prostituição. Inclusive, dentro dos empreendimentos, ele também minimizou o máximo possível as questões de corredores também, só botando hall de entrada, botando as escadas para o pessoal subir e acessar apenas seus apartamentos, evitando que haja circulações maiores dentro dos empreendimentos. Como eu tinha falado antes, todo o térreo ele foi destinado para uso coletivo, né? A área destinada aos carros fica na parte de fora e ela não interfere no espaço de convivência. Então, o Rui Otaki pensou assim: colocamos o estacionamento fora do gradil, que cerca a área, e os redondinhos têm a seguinte característica: o chão é dos meninos, não tem que disputar com os carros. Foi assim que ele pensou nessa solução para não ter esse conflito das crianças correndo e tudo mais, passando o carro. Então, em relação ao lixo, só complementando, a gente consegue ver nessa imagem aqui essas lixeiras grandes, né? Mas dentro da planta, dentro do projeto, a gente não encontra um espaço específico destinado ao lixo, como costuma ter nos condomínios, né? Ou o que acontece? O que a gente sabe, né, em relação ao conjunto? É que nessa região não há coleta seletiva de lixo. Isso é um problema da região toda ali da periferia. Então, isso é um problema. Eu vi um artigo citando que as pessoas tinham dificuldade de separar o lixo adequadamente, tinha muito entulho
nos entornos dos condomínios. Então, não há na planta, né, isso é uma falha do projeto de não ter um lugar específico para separação de lixo. Esse conjunto habitacional, ele foi todo projetado que para não haver nenhum ampliações, né, futuras, a não ser se fosse o caso, seria se o governo acabasse comprando novas áreas e fazendo novas torres. Devido às alturas já estarem limitadas, já dos 4 andares, que é o que o plano diretor de São Paulo permite para não uso do elevador, né? Que aí só seria o uso de escadas. Então, para cima não poderia fazer, não tem nem estrutura, nem esperas para esse aumento. E os espaços que ficaram, digamos, de sobra dentro do empreendimento foi usado para a área de recreação, para a área de interação da população, né, que vão habitar ali. Então, com isso, acabou engessando a questão de ampliações. Bom, edificações. A ficha técnica, como alguns colegas já falaram, o início do projeto ele começou em 2008 e a conclusão foi em 2011. O número de torres, né, ao total são 18 edifícios, 4 pavimentos superiores e um pavimento térreo, sendo 4 unidades por andar e 2 unidades no piso térreo, para pessoas que possuem alguma deficiência ou idosos, e o número total de unidades dos prédios são 18 apartamentos. Pode passar. A planta baixa, então, dos edifícios seria essa daqui. E aí a gente achou um modelinho também da planta baixa de acessibilidade. Aí tem ali a representação, né, de uma pessoa com cadeira de rodas usando todos os cômodos da casa. Então, tem todo o apoio, o suporte. E aqui como seria? São 49,95 metros quadrados cada apartamento. Mais ou menos, aproximadamente 50 metros quadrados, para arredondar. Pode passar. Esse aqui seria um dos cortes da circulação, como funciona, né? Dá para a gente ver que não tem espaço, né? Como o colega já havia falado, que foi projetado para que não tenha possibilidade das pessoas ficarem circulando, a não ser para chegar no seu apartamento e só, não ficar transitando no corredor sem necessidade alguma. Aí aqui ficou uma legenda, então, da circulação técnica, que é nessa parte azulzinha, a circulação horizontal, que seria essa daqui, a verde, e a circulação vertical, que seria das escadas para chegar até lá. Pode passar. O layout interno, ele, como a planta baixa na forma de círculo, né? Então, eles tiveram que meio que alocar ali, fazer ela de uma forma que ficasse confortável, né? Para as pessoas conseguirem se locomover e tudo mais, né? Então, como eu já tinha dito antes, essa forma cilíndrica, ela possibilitou a entrada de luz e ventilação direta. Então, aqui foi possível colocar 3 janelas na parte da sala. Não entra luz direta na parte dos banheiros e da cozinha. Mas, assim, ficou um ambiente bem legal, assim. Não sei se confortável, assim. Nunca estive lá, mas eu acho que ficou para esse tamanho aliás, tamanho de apartamento e tudo mais, acho que ficou um layout bem pensado, assim, bem planejado. Ele também tem a ventilação cruzada. O Rui pensou bastante nisso, que essa forma circular daria dignidade para todos, porque
todos seriam à vista do entorno, né? Não ficaria aquele entorno bloqueado que a gente tem quando as edificações são todas quadradinhas, um do lado da outra, tu olha para o lado, você enxerga o apartamento do fulaninho que está na tua frente. Então, isso foi pensado para dar dignidade às pessoas, né? E a separação das áreas ficou bem proporcional, assim, por ser uma habitação de interesse social, teve essa preocupação com as pessoas, né, de questionar o que elas precisavam, e o fato de não ter um corredor, além de resolver o problema da aglomeração que tinha no corredor, né, que poderia se tornar coisas maléficas, ainda aumentou o espaço dos apartamentos. Então, foi dois em um, né, foi uma ótima sacada do Rui. Aqui dá para ver também que tem flexibilidade dentro, pelo menos dentro do apartamento, em relação ao layout interno, né? Que dá para derrubar algumas paredes se for necessário, porque essas paredes são de gesso acartonado, né? São de drywall, então são as paredes externas que são estruturais. Isso é muito positivo, porque se quiser aumentar a família, se quiser arranjar algum tipo de coisa, tem essa possibilidade, pelo menos internamente, apesar de não poder aumentar a área do apartamento em si. Bom, as técnicas construtivas, a de estrutura seria o sistema utilizado nos edifícios. Eles são compostos por vigas e pilares, sendo o material escolhido o concreto armado, com o fechamento em blocos de concreto pilar, no piso térreo base estrutural. A cobertura era lisa e laje de concreto armado. A estética, então, garantiu uma arquitetura de interesse social, mas que fosse diferenciada no seu formato na fachada, em cores marcantes e expressiva no valor artístico da obra. Como a gente pode ver aqui no cantinho, né, da imagem que tem, e aqui dentro, e do lado externo e do lado interno também. Esse projeto ele conversa com outros projetos do Rui na cidade de Heliópolis, e num deles ele perguntava, num outro habitacional, ele perguntava qual era a cor preferida dos moradores para pintar a fachada. Então, né, nessa também tem essa preocupação, né, de trazer colorido, trazer vida para esse ambiente, que não costuma ser algo comum, não costuma ser uma preocupação nesses projetos, né? Nesse tipo de projeto. E essa é uma foto do processo construtivo, como foi, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia. Então é isso, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada.